Exercício número 3 correspondente ao tópico de câmara gravitacional ou câmara de poeira. Uma câmara de poeira opera com três estágios. Estime a faixa granulométrica das partículas ou o tamanho das partículas que seriam retidas em cada estágio, sabendo que a vazão de ar é igual a 140 metros cúbicos por minuto, bem como a massa específica das partículas é de 3 gramas centímetro cúbico e uma esfericidade equivalente a 0,75. A corrente de ar está a 20 graus Celsius, portanto tem a sua massa específica e viscosidade nesse valor de temperatura. Adicionalmente, a câmara gravitacional apresenta as seguintes geometrias: uma altura de 1,5 metros, uma largura de 4 metros e cada estágio apresenta 1,5 metros de comprimento. Para resolver esse problema, vamos agora a extrair as informações mais relevantes. Então, colocamos aqui os dados. Primeiro, começando pela vazão volumétrica de gás que está ingressando no valor de 140 metros cúbicos por minuto. A massa específica da partícula sendo igual a 3 gramas centímetro cúbico. A sua esfericidade equivalente a 0,75. As propriedades do fluido, tanto massa específica quanto a viscosidade, sendo igual a 1,091 kg metro cúbico e aqui 1,75 por 10 a menos 5 metro quadrado segundo. Outras informações que nós temos são referentes às geometrias: largura 4 metros, altura equivalente a 1,5 metros, e se consideramos todo o comprimento da câmara gravitacional, seria a soma do comprimento de cada estágio, então nós temos um comprimento total equivalente a 4,5 metros, certo? Então, só resumindo aqui, o que nos está pedindo o problema? Ele está querendo saber qual que é o tamanho, ou faixa granulométrica, o tamanho médio de partícula que ficaria, por exemplo, no estágio 1, aquela que ficaria no estágio 2 e aquela que ficaria no estágio 3. Para resolver esse problema, nós temos que fazer algumas considerações ou observações. A primeira é que não foi definido o regime. Tipo, não temos ideia do regime. Já vocês sabem que ele pode ser laminar. Tem vários regimes intermediários. Tá? Resumindo aqui, pode ser laminar ou pode ser turbulento, principalmente, ou no intermediário, né? Transição. Mas quando nós não temos essa definição, nós não sabemos qual é o regime, nós não podemos utilizar aquela equação de Stokes que poderia simplificar em muito esse problema. Essa equação de Stokes é essa daqui: velocidade terminal equivalente a 1 sobre 18 dp quadrado g, diferença de massas específicas entre a partícula e o fluido, sobre a viscosidade do fluido. Essa daqui é a equação de Stokes. E lembre-se, você pode utilizar essa equação sempre quando o problema defina que se está comportando em um regime laminar. E nesse caso, como não está sendo mencionado, nós precisamos resolver esse problema de outra forma. Então, agora, o que fazemos então, para resolver esse problema? Vamos a começar pelo princípio fundamental da câmara gravitacional. Vamos a partir da condição crítica. Não esqueça disso. Sempre partimos da condição crítica. E qual é a condição crítica? Um pouco de teoria aqui, rapidinho, que o tempo de residência tem que ser igual ao tempo de queda. E a partir dessa relação, nós conseguimos encontrar a seguinte equação: a altura sobre a velocidade terminal vai ser igual a o comprimento sobre a velocidade na qual o fluido está escoando internamente. Bom, a questão: a altura da câmara gravitacional foi fornecida, 1,5 metros. O comprimento total e individual de cada estágio também foi fornecido.
A velocidade terminal é uma coisa que nós não conhecemos, tá? E a velocidade não foi definida diretamente, porém, nós temos o dado da vazão, certo? A vazão é igual à área vezes a sua velocidade, e daqui podemos dizer que a velocidade vai ser igual à vazão sobre a multiplicação de B por H, que é a largura vezes a altura. E pronto, nós já temos essa definida a velocidade do gás. Agora, o que nós podemos fazer é isolar a velocidade terminal. Aí vamos a chegar nessa expressão. Velocidade terminal vai ser igual a vazão vezes, a largura vezes o comprimento. A partir dessa expressão, nós precisamos analisar o seguinte. A vazão vai ser constante. A largura também é considerada constante. E L pode ser o comprimento total ou o comprimento em cada estágio. Mas é o seguinte, se nós definimos um valor de L, tá? Se nós definimos um valor aqui para essa variável, automaticamente nós já estaríamos definindo qual seria o valor da velocidade terminal. Certo? Então, agora o que nós vamos a fazer é substituir os valores numéricos para conseguir entender melhor o que nós vamos a fazer agora. Então, aqui 140 metros cúbicos por minuto, vamos a converter a metros cúbicos por segundo, aqui o fator de conversão, e aqui sobre os 4 metros que corresponde à largura da câmara vezes seu comprimento. Resolvendo toda essa parte teórica, nós chegamos numa expressão da seguinte forma. A velocidade terminal vai ser igual a 0,5833 vezes sobre, o comprimento. Isso que significa? Vou fazer uma representação da câmara gravitacional, uma vista lateral, 3 estágios, tá? Essa parte que termina, cada um aqui com seu comprimento. O que vai acontecer dentro da câmara gravitacional? Se é alimentado aqui de esquerda para a direita, uma partícula vai começar a cair aqui, outra cairá no segundo estágio, e a terceira, as mais pequenas, levará mais tempo para ser separadas e terão essa trajetória. A partir dessa expressão, pessoal, com a definição de cada um dos comprimentos dos estágios, nós vamos a determinar qual deveria ser a velocidade terminal aqui no primeiro estágio, qual seria a velocidade terminal no segundo estágio e qual seria a velocidade terminal no terceiro estágio, certo? Então, se nós conseguimos determinar a velocidade terminal, com esse valor e as características da partícula, nós conseguimos determinar o quê? O tamanho dela que corresponde para cada estágio, para cada segmento de separação. Então, procedendo aqui ao cálculo, fazemos o seguinte. Em função do comprimento, L1 é equivalente a 1,5 metros. Portanto, a velocidade terminal vai ser igual a 0,388 metros por segundo. Lembrando que aqui nós estamos utilizando essa equação, vou escrever ela novamente aqui, que sai a partir da condição crítica. Beleza? Estamos usando essa equação de aqui. Começamos com o primeiro segmento de comprimento L1. O comprimento L2, você precisa prestar atenção. Aqui eu vou voltar para o esquema anterior. Para o segundo segmento, nós não vamos a considerar 1,5 metros. Se vocês observam a trajetória que nós traçamos aqui de uma forma representativa, a segundo tamanho de partícula
né? Ou as partículas que cairiam no segundo estágio teriam um comprimento, né? Ou percorreriam um comprimento equivalente a 3 metros. Então, voltando aqui no cálculo, eu vou colocar aqui 3 metros e utilizando a equação, chego num valor de velocidade terminal no segundo estágio a 0,1944 metros por segundo e com o mesmo raciocínio calculo quanto levaria, qual seria o valor da velocidade terminal no estágio 3, resultando num valor de 0,1296 metros por segundo. Se vocês observam os valores numéricos, dá para ter uma ideia que tem uma certa coerência, né? As partículas maiores cairão no primeiro estágio, portanto sua velocidade será maior que na segunda e assim em diante, né? Quanto mais estágios vocês têm, as partículas serão as menores, portanto sua velocidade terminal também será menor. São proporcionais o tamanho com sua velocidade terminal. Uma vez feito isso, tá? Nós procedemos a utilizar alguns recursos que nós já conhecemos. Então, aqui nós vamos a utilizar o método de grupos adimensionais. Aquilo que nós utilizamos na parte de dinâmica de partículas. Por que, Carlos, precisamos utilizar o método de grupos adimensionais? Porque nesse método você tem correlações que te permitem determinar, sem necessidade de leitura, a velocidade terminal, ou você consegue determinar o diâmetro de partícula. Você precisa ter muito cuidado na hora de consultar o material, verifiquem a correlação que corresponde para a velocidade terminal e aquela correlação que corresponde para o diâmetro de partícula. Nós vamos a utilizar especificamente a correlação que corresponde ao diâmetro de partícula porque esse é o objetivo do problema. Então, o grupo adimensional é CD, coeficiente de arrasto, sobre Reynolds, é igual a 4/3 vezes a diferença de massa específica da partícula menos fluido, viscosidade, gravidade, massa específica do fluido ao quadrado, velocidade terminal ao cubo. Um detalhe muito importante, por favor, e prestem muita atenção na hora de utilizar esse método, cuidado com esses índices, tá? Esses expoentes. Continuando aqui. Bom, agora o que eu vou fazer é substituir os valores para chegar numa expressão, lembrando que aqui o que nós já temos, o que nós, verdade, ainda já hemos determinado para cada um, é a velocidade terminal. Aí vamos a tentar de simplificar a forma de cálculo. De que forma? Vamos a tentar criar uma expressão e deixar em função da velocidade terminal para proceder a calcular e simplesmente substituir e não estar repetindo o cálculo 3 vezes, tá bom? Então, resumindo aqui, o grupo adimensional vai ficar massa específica da partícula, 3000, menos 1,091, a viscosidade, equivalente a 1,75 por 10 a menos 5, a gravidade, aqui a massa específica 1,091 ao quadrado e a velocidade terminal ao cubo, que vamos a deixar expressa. Um detalhe importante que esqueci de falar ao início é que o valor da viscosidade que foi fornecida, esse valor de aqui, tá, é uma viscosidade cinemática. E essa viscosidade cinemática precisa ser multiplicada pela massa específica para tornar ela uma viscosidade dinâmica. Então, esse valor, adicionalmente, temos que multiplicar pela massa específica do fluido, nesse caso 0,091. Beleza, pessoal? Cuidado com esse detalhe. Bom, resultado disso daqui, chegamos no seguinte
valor na seguinte expressão. Coeficiente de arrasto Reynolds vai ser igual a 0,6285 sobre a velocidade terminal ao cubo. Certo? Bom, já temos essa expressão. Agora, no método de grupos adimensionais, uma vez que se calcula o grupo adimensional, que é isso de aqui, a isso seu grupo adimensional, procedemos a calcular a correlação que corresponde a Reynolds. Vocês podem observar que a correlação para calcular os números de Reynolds usando esse método é uma equação enorme. E você tem duas características. Você tem o Reynolds para partícula esférica, ou seja, esfericidade igual a 1. E você tem o Reynolds específico para partículas não esféricas. Então, nesse caso, como a esfericidade foi dada no valor de 0,75, nós vamos a selecionar o Reynolds para partícula não esférica. Então, estou escrevendo aqui, o Reynolds vai ser igual a 24 sobre K1, o nosso grupo adimensional, e toda essa expressão elevada a n sobre 2, mais o segundo termo, e aqui 1 elevado a n. Lembrando que nessa expressão n é equivalente a 1,3. Antes de proceder a calcular, lembre-se que aqui vocês precisam determinar K1 e K2. Então, K1 é igual a 0,843 logaritmo de base 10 vezes a esfericidade 0,75 sobre um valor constante da própria expressão. Vocês podem verificar na fórmula. Só estou acelerando um pouco o processo. Isso daqui vai ser igual a 0,8954 e K2 é igual a 5,31 menos 4,88 vezes o valor da esfericidade. Isso aqui dá um valor equivalente a 1,65. Bom, já determinamos os valores correspondentes a essas constantes K1 e K2. Agora, procedemos a colocar todos os valores aí. Bom, procedemos aí. Vamos a passar o próximo para que fique. Aqui, ó, procedimento de cálculo agora. Beleza? Considerando o primeiro valor de velocidade terminal no primeiro segmento, 0,388 metros por segundo. Tá? Aqui calculamos o grupo adimensional. CD sobre Reynolds é igual a 0,6285. Tá? Isso daqui dá um valor de 0,3888 ao cubo. Velocidade terminal ao cubo. E nós obtemos um valor de grupo dimensional de 10,69. Agora, esse valor vamos a substituir nessa correlação de aqui. Beleza? Então, o Reynolds vai ser igual a 24 sobre 0,89, 54, que é o valor de K1. Lembre-se, verifiquem na fórmula, vezes de 0,69 elevado a 1,3 sobre 2. Esse 1,3 é o expoente n, mais o segundo termo, 1,65, que é o valor de K2. Estou colocando aqui do ladinho, K2. Tá? Não é fórmula, tá? Isso aqui não é fórmula. Tá? K2, 10,69, que é o valor do grupo dimensional. Isso elevado a 1,3. E aqui todo o
elevado a 1 sobre 1,3. Uma dica, uma recomendação, já que vocês vão estar na hora de resolver, por favor, não faça na calculadora toda essa equação. Entendeu? Por favor, não precisa escrever toda. Faça por segmento. Primeiro calculem o primeiro termo, depois o segundo termo. Gera muita confusão calcular de uma vez. Então, aqui o primeiro termo vai dar um valor de 1,8175 e o segundo termo vai ficar aqui em 0,0881. Aqui ainda temos a soma e isso elevado a 1 sobre 1,3. Finalmente, o valor daqui de Reynolds ficou equivalente a 1,642. Certo? Bom, procedemos aqui. Com esse valor do número de Reynolds, vamos a utilizar aquela expressão de Reynolds para partículas. Então, Reynolds para partículas, aqui esse subíndice é igual ao quê? A massa específica do fluido vezes a velocidade terminal, diâmetro de partícula sobre a viscosidade do fluido. O que nós temos calculado a partir do uso dessa correlação do método de grupos adimensionais é esse valor de Reynolds. Então, com o valor do Reynolds que foi calculado, as propriedades do fluido que já são conhecidas, certo? E a velocidade terminal que nós já calculamos a partir da expressão que saiu a partir da condição crítica, nós vamos a determinar o tamanho de partícula que corresponde. Então, prosseguimos aqui com o cálculo. Então, cálculo do diâmetro da partícula, reino da partícula, mais específico fluido, velocidade terminal, diâmetro de partícula sobre a viscosidade do fluido. Aqui isso vai ficar em diâmetro de partícula igual ao reino de partícula. E um detalhe, nós não tínhamos viscosidade dinâmica. Então podemos fazer uma simplificação aqui. Massa específica sobre a viscosidade é equivalente à sua viscosidade cinemática. Estou fazendo isso com a finalidade de não multiplicar pelo valor da massa específica como nós fizemos anteriormente. Você também pode fazer a conversão, não tem nenhum problema. Só estou tentando mostrar algumas ferramentas de cálculo. Beleza? Perdão, isso aqui não é diâmetro de partícula. Mediante. Aqui ainda é reino de partícula. Beleza? Bom, aqui o diâmetro de partícula vai ser igual ao Reynolds de partícula, a viscosidade cinemática sobre a velocidade terminal. O Reynolds foi de 1,642 vezes 1,75 por 10 a menos 5 sobre o valor da velocidade terminal do primeiro segmento, porque ainda estamos fazendo o primeiro segmento. Isso é igual a 0,3888. Resolvendo, o diâmetro de partícula ficou em 73,90 por 10 a menos 6 metros. Fazendo a conversão, 1 micrômetro equivalente a 1 por 10 a menos 6 metros dá um valor de 73,90 micrômetros. Esse é o valor do tamanho da partícula que ficaria retida no primeiro estágio dessa câmara gravitacional. Lembrando que esse daqui seria um tamanho de partícula médio, porque quando trabalhamos com partículas não temos um tamanho fixo, temos uma distribuição. Bom, continuando com o mesmo procedimento, eu vou montar uma tabela. Aqui uma tabela especificamente de resultados. Então, onde você primeiro tem aqui a definição do comprimento em metros. Na sequência, você vai ter a velocidade terminal em metros por segundo. Você vai calcular o grupo adimensional. Já tem uma expressão para isso. Você vai conseguir calcular
na sequência um Reynolds e finalmente você vai ter o diâmetro de partícula. Então, para o primeiro estágio foi 1,5. Aqui nós temos o valor da velocidade terminal, o valor do grupo adimensional e o valor que corresponde ao número de Reynolds. E aqui estou colocando já em micrômetros convertido o valor do diâmetro da partícula. Para o segundo segmento, nós temos 3 metros, o valor da velocidade terminal já calculamos. O grupo adimensional fica em 85,55, o Reynolds em 0,565 e o diâmetro de partícula fica em 50,86. E o último segmento, 4,5. A velocidade terminal ficou em 0,296. Aqui o Reynolds ficou, perdão, o grupo adimensional ficou em 278,73. O Reynolds em 0,306 e aqui 41,32 é o diâmetro da partícula. Então, aqui nós já temos, observem esse comportamento, isso daqui bate com a teoria. Quanto maior é o comprimento, você vai conseguir separar as partículas mais finas. E as partículas que são mais grandes cairão ou serão separadas no primeiro segmento. Beleza? Com isso, nós temos a resposta do exercício número 3. Muito obrigado.